Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês novamente para falarmos da palavra da graça, o evangelho da salvação que foi evidenciado em Jesus Cristo. Eu sou o Luciano Martins, eu sou presidente do Ministério Internacional Vida Cristã e nós estamos aqui para ensinar um pouquinho mais a respeito dessa verdade que tem sido divulgada em todo o mundo, que foi a verdade que te salvou um dia. Alguém pregou de Jesus para você e você recebeu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Um dia alguém falou da graça de Deus para você. E essa graça foi evidenciada em Jesus. Alguém lhe disse que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E então você creu naquilo. E então você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. E o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, eu vou ler lá com vocês. Aconteceu poderosamente na sua vida. Paulo diz assim: vocês começaram no Espírito, e esse começo no Espírito se deu pela pregação da fé. Foi apenas pela pregação da fé que você começou no Espírito. Você nasceu de novo, foi feita uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que o importante é você ser aperfeiçoado no Espírito, e não ser aperfeiçoado na carne. A forma de nós sermos aperfeiçoados no Espírito é quando nós continuamos ouvindo o mesmo evangelho que nos salvou, que é o evangelho da graça. Não outro evangelho, não uma outra realidade, não uma outra convicção, mas a mesma convicção. Aquela convicção que diz que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pagou o preço para a sua redenção, e você foi livre por esse pagamento. Você foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus, por causa de Jesus Cristo, por causa dele, por causa dessa cruz do Calvário tão poderosa. Nessa hora eu quero estar falando para vocês a respeito do homem sendo coroado de glória e de honra. Lá em Salmos, capítulo 8, onde está o nosso texto, vamos falar a respeito do homem sendo coroado de glória e de honra. Salmos, capítulo 8, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 3: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Esta palavra glória e honra diz respeito a tudo aquilo que Deus entregou para o ser humano quando o criou para viver e viver bem nessa terra. A glória e a honra é também uma proteção ao redor do ser humano. A glória fala da beleza de Deus no homem. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E o homem no 6º dia. Tudo aquilo que Deus criava, Deus dizia que era bom. Quando Deus criou o homem, Deus disse, é muito bom. Por que isso? Porque realmente o ser humano é a coroa da criação de Deus. E Deus coroou este homem. Deus colocou beleza neste homem. Esta palavra glória, no hebraico, diz respeito à beleza. A beleza, a majestade, a formosura de Deus foi impregnada e colocada no ser humano. Aleluia. Então Deus fez o homem dessa forma. Em algumas versões diz que Deus o coroou de glória e de honra e o fez um pouco menor do que anjos. Em outra versão, na minha versão, que é a revista e atualizada, diz que Deus fez o homem um pouco menor do que ele mesmo, do que o próprio Deus. Então, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, esta coroa de glória e de honra foi restaurada. Por que eu estou falando a respeito de ser restaurada? Porque esta glória e essa honra que cobria o homem, que protegia o homem, deixava o homem belo diante de Deus, esta glória e esta honra foi perdida com aquilo que nós chamamos de queda, quando Adão e Eva resolvem cair em pecado. Eles são afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado entrou por Adão, por um só. E por este Adão, o homem foi destituído da glória de Deus, dessa proteção, dessa luz que envolvia o homem. Realmente, esta glória e esta honra é como uma luz que brilha
fortemente no ser humano e deixa o homem bonito, belo, formoso, fala e diz respeito à beleza de Deus que está no ser humano. E toda a majestade de Deus, a magnificência de Deus, a grandeza de Deus que está neste homem. Esse homem perde, então, a grandeza de Deus, e Jesus Cristo vem restaurar esta grandeza de Deus. Jesus vem restaurar esta posição que o homem tinha antes da queda. E o homem foi criado alma vivente, e em Jesus Cristo o homem é criado espírito vivificante. Jesus é o que começa a era do novo nascimento. A Bíblia fala que ele é o primeiro a nascer de novo, o primeiro a passar da morte espiritual para a vida espiritual. Então hoje em Cristo Jesus, todos aqueles que nascem de novo, confessam com a boca, creem no coração, recebem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, são feitos filhos de Deus e coroados novamente com esta glória e com esta honra que Deus concedeu a Jesus. Eu quero que você observe comigo lá em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, por João Batista, no versículo 16, Mateus 3, 16, a Bíblia diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Isto é Deus falando a respeito de Jesus. Logo após Deus ter falado isso para Jesus Cristo vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, e logo em seguida ele faz o seu primeiro milagre e começa o seu ministério. O primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. A água diz respeito à velha aliança, diz respeito à limpeza exterior. Quando Jesus transforma a água em vinho, a Bíblia mostra que Jesus pede as talhas da purificação dos judeus. Aquilo servia para a purificação quanto à carne, limpava o exterior. Jesus transforma a água em vinho. Vinho representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e que limpa o nosso coração. Ali Jesus está mostrando, logo no seu primeiro milagre, que estaria começando uma nova aliança, um novo pacto, uma nova realidade de vida, onde o homem não seria limpo mais apenas exteriormente, o homem seria limpo interiormente. A mudança de Deus no homem seria de dentro para fora. De dentro, o homem iria ser transformado por dentro, seu espírito seria recriado, ele receberia uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus começa esse novo tempo. Antes disso, ele é tentado pelo diabo, e a tentação de Jesus pelo diabo, ela se dá em 3 áreas. Ela se dá na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Vamos acompanhar comigo. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, versículo 3. Então o tentador, que é Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira área que Satanás começa a tentar o homem é na concupiscência, no desejo forte da carne, na fome. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, então Satanás tenta Jesus nessa dificuldade, mas Jesus vence, e ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é que também dá vida ao ser humano. Jesus disse: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus disse que ele comia, e o que ele comia era justamente o fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus também era a comida espiritual de Jesus. E hoje, quando nós recebemos a palavra, nós somos saciados por Jesus Cristo, espiritualmente. Aleluia. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
Com isto, o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto está mostrando que Jesus venceu também a concupiscência dos olhos e Jesus venceu a soberba da vida. Existem 3 pecados que giram em torno da humanidade que dizem respeito ao amor do mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia fala a respeito destes pecados, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Foi exatamente nesses pecados que Adão caiu. A Bíblia diz que a desobediência de um só, a desobediência de Adão, por essa desobediência entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz que pela obediência de um só, a obediência de Jesus, por esta obediência, a obediência de Jesus, entrou a justiça, a vida no mundo. Então, o primeiro Adão fracassou na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. A Bíblia diz que aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável para se comer, agradável aos olhos e também desejável para dar entendimento. 3 áreas, com desejo forte na carne, desejo forte nos olhos e a soberba da vida. Jesus Cristo venceu todas estas 3 áreas no seu confronto com Satanás. Jesus venceu por nós. A obediência de Jesus nos possibilita hoje vivemos para Deus em novidade de vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, João está falando sobre o amor do mundo. Ele está dizendo, não ameis o mundo. Mundo, aqui, é cosmos. E o cosmos diz respeito a um sistema. E ele vai explicar no versículo 16 que sistema é esse. Ele está dizendo que o sistema é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo em si também é indicado como as pessoas que estão no mundo. Nós não devemos deixar de amar as pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o cosmos, ou seja, o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe uma realidade de mundo, que são as pessoas, existe uma realidade de mundo, que é o sistema desse mundo, que são os prazeres desse mundo. E a Bíblia diz, não ameis os prazeres desse mundo. Se alguém amar os prazeres desse mundo, que significa a concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne, a Bíblia diz, o amor do Pai não está nele. Agora preste atenção, meu caro ouvinte. Jesus disse, através de João, que o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Não está dizendo que quem ama o mundo é porque não ama a Deus. Está dizendo que quem ama o mundo é porque não tem o amor do Pai. Ou seja, é porque ainda não entendeu o quanto Deus o ama. Qual é o segredo para você vencer esta realidade do mundo que Adão não venceu, mas que Jesus venceu? O segredo é você saber que o Pai te ama. Eu quero dizer nessa tarde, alguns estão se assistindo à noite, de madrugada, de manhã, que o amor do Pai e o entendimento que o Pai te ama, que Deus te ama, é que fará toda a diferença na sua vida. Eu quero dizer que não importa o que você está passando agora, Deus ama você, tem um plano maravilhoso na sua vida, enviou Jesus na cruz do Calvário para libertar você de todos os pecados, te deu uma nova vida, te deu o Espírito Santo, te deu a sua palavra, te deu sangue, te deu o seu corpo, tudo isso por amor a você. Creia que Deus ama você. A Bíblia está falando aqui que o amor do mundo está em quem não sabe o amor que Deus tem para com ele. Esse é o segredo, caros ouvintes. O amor do mundo, ele está no lugar do amor de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, o amor do mundo sai da sua vida. Você passa a não gostar mais da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, porque você vence isso, porque você aprende que você é amado em Cristo Jesus. Nessa tarde, nessa hora, eu quero dizer que você é amado. Creia nisso. Observe como Jesus venceu a tentação no deserto. A Bíblia diz, volte lá comigo para Mateus, capítulo 3. Aleluia, que bom que a palavra de Deus se explica, ela é a verdade. Mateus capítulo 3, no versículo 16, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas vindo sobre ele. Observe o versículo 17. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado,
em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Jesus ouve isso e Jesus então sai para o deserto para ser tentado pelo diabo e ele vence. Quando você entender que você é amado, você vai sair e vai vencer esse mundo. Porque você sabe que Deus te ama. Esse é o segredo da vitória. Saber que Deus te ama. Saber que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. E esse amor, ele produz fé. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Que amor? O amor do Pai que está em você. O amor do Pai está em você hoje, incondicionalmente. Deus não te amou porque você fez alguma coisa certa ou errada. Deus te amou porque simplesmente Ele resolveu te amar, porque é a natureza dele. A natureza de Deus é amor. Deus amou você. Jesus então sabe que é amado e sai para vencer. Jesus então recebe essa voz do Pai e sai para vencer. Vencer as tentações, vencer a corrupção da carne, vencer a soberba da vida, vencer a concupiscência dos olhos. Vencer a concupiscência da carne, é isso que eu queria dizer. Concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele sai para vencer e para reinar. Assim é comigo e com você. Quando nós entendemos que somos amados, nós vamos sair neste mundo e venceremos este mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz, volta comigo lá em 1 João, capítulo 2, a Bíblia diz que o amor do Pai está em nós. Não amamos o mundo porque o amor do Pai está em nós. E o contrário é verdade. Se amamos o mundo é porque o amor do Pai não está em nós. Não é amor para com o Pai, é o amor do Pai. É você saber que foi amado, é você saber que é amado. Está em você. Aleluia. Saber que você é amado te faz vencer todas as coisas. Te faz reinar nessa vida. Eu vou te provar isso com mais um versículo. Quero que você abra comigo lá em 2 Pedro. Nós estamos encerrando essa primeira parte da nossa mensagem. E se você está sendo abençoado, edificado, é só divulgar, compartilhar esse link no Facebook, para que outras pessoas possam estar acompanhando. Este link vai estar disponível, muita gente vai estar podendo ouvir a qualquer hora do dia, é só entrar nesse link e então ouvir, porque esta mensagem está sendo gravada no YouTube. Clicando nesse link, você vai poder ouvir e assistir no YouTube. Então está sendo tudo gravado, vai ficar gravado essas mensagens. Então acompanha comigo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Vou mostrar para vocês como a glória e a honra do Pai foi dada a Jesus, porque Jesus foi amado. Aleluia. E assim vai ser com você. A glória e a honra que Adão perdeu é devolvida em Cristo Jesus. E você começa a viver essa glória e essa honra quando você sabe que você é profundamente, incondicionalmente, irreversivelmente amado pelo seu Deus e pelo seu Pai. Deus te ama. Aleluia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está dizendo que ele foi testemunha ocular da majestade de Deus que se manifestou. Olha como foi que Jesus recebeu a glória. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Jesus recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Presta atenção. Jesus recebe honra e glória quando pela glória excelsa lhe é enviada a seguinte voz. A voz que lhe diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O apóstolo Pedro está dizendo: Jesus recebeu honra e glória quando ele ouviu esta frase de Deus, o Pai. Aleluia. Pedro está citando isso na transfiguração de Jesus. Porque quando Jesus foi transfigurado, Deus disse isso para Jesus novamente. Deus sempre afirmava essas coisas para Jesus. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro, Tiago e João ouviram. Novamente. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado, em quem está toda a minha glória. Em quem a minha glória reside. Jesus é o filho amado de Deus.
foi coroado de glória e de honra quando ouviu que era filho amado do Pai. Eu quero dizer hoje à tarde, eu quero dizer nessa mensagem, que você também é filho amado de Deus. E como um filho amado, você é bem recebido pelo Pai, você é abençoado, você foi novamente coroado de glória e de honra. Aleluia! Deus te ama como Ele amou Jesus. Deus te ama com o mesmo amor com que Ele amou Jesus. Não importa o que você está passando, vivenciando. O que importa é que você é amado. E o Pai que te ama vai tirar você dessa situação difícil. E vai te colocar numa situação de glória e de honra, porque você é precioso. Não escute outra coisa, a não ser o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho de boas notícias. É o Evangelho que fala que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer pelos seus pecados. E a sua parte nesse Evangelho é receber. Receba o amor do Pai. Receba a graça de Deus. Receba o favor de Deus para você novamente andar na glória e na honra que Deus o Pai concedeu a você em Cristo Jesus. Na beleza, na sublimidade, na majestade do Senhor Deus novamente, que habita em você. Você é a manifestação da justiça de Deus nessa terra, da graça e da glória de Deus nessa terra. Receba o amor do Pai no nome de Jesus Cristo.